Bom dia, irmãos. É muito bom estarmos juntos mais uma vez, ainda que nessas condições que nos exigem as nossas autoridades, mas a distância e o impedimento de estarmos juntos não será empecilho para podermos adorar ao Senhor, louvarmos ao Senhor e prestar ao Senhor este culto que só a Ele é devido. Antes de iniciar o nosso culto, eu gostaria de pedir a você que continue orando em favor da vida do nosso irmão Valdir, da nossa irmã Rose. O Valdir é diácono na igreja de Penápolis, a sua esposa Rose, o seu filho, ele se encontra internado. O irmão Valdir já teve uma melhora, graças a Deus. A Rose se encontra internada na UTI, mas o pastor Isaías nos disse que ela já se sentou, já se alimentou, então há possibilidade de ir ao quarto. O filho dele também se encontra num estado delicado, todos acometidos de Covid. Orem também pela Giovana. A Giovana é colega de trabalho da nossa irmã Ana Laura. Ela já teve Covid, a igreja já esteve orando por ela. Graças a Deus foi curada e agora o seu pai, a sua mãe, a sua filhinha se encontra nesse estado e tem trazido muita preocupação para ela. Orem pela vida da Giovana, pela família da Giovana. Ore também pela vida da nossa irmã Andréia. Nossa irmã Andréia precisou pôr um dreno, está carregando aquela bolsa que tanto incomoda por causa de problemas ali no seu rim, mas que Deus abençoe a sua vida para que ela possa se ver livre desse incômodo e poder continuar o seu tratamento com o problema de coluna e seja curada para o louvor da glória de Deus. Ore também pela Shirley. A Shirley é a avó do Renan. O Renan é neto do nosso irmão presbítero Joás. Então ela também se encontra enferma, que a igreja esteja intercedendo em favor da vida da dona Shirley. Não deixe de orar também pela recuperação, pela total recuperação da nossa irmã Alfa, o nosso irmão pastor José João, que também é acometido pela Covid-19, as pessoas que estão à nossa volta, que têm lidado com esses problemas, os familiares do nosso irmão Diácono Binho. Ore pela família enlutada do nosso irmão Diácono Binho, cuja prima faleceu nessa semana. O presbítero Adolfo também perdeu um ente querido. Que o Senhor esteja derramando graça e consolo nesses corações. E não deixe de orar também pelas autoridades do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, para que Deus dê sabedoria aos nossos governantes para lidar com essa situação e trazendo uma esperança de fim desse quadro tão caótico que estamos vivendo. Dito isso, queridos, nós vamos iniciar o nosso culto. Eu quero te convidar a curvar a sua fronte. Nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus e adorar ao Senhor por meio da oração. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Pai, porque no dispensar da Tua graça e da Tua misericórdia, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado e tem nos protegido. Pai, obrigado, Senhor, pelos livramentos que recebemos do Senhor durante no transcorrer dessa semana que findou. E pedimos, ó Deus, que Tu continue a guardar-nos e a nos proteger na semana que se inicia. Que a Tua boa mão esteja conosco, ó Deus, vai ao encontro dos nossos irmãos que têm passado por dificuldades em virtude desta pandemia, dessas restrições impostas pelos nossos governantes, ó Deus, mas principalmente, Senhor, que eles possam perceber que as restrições a qual nos é imposta não diz respeito à Tua graça, nem à Tua misericórdia, nem à Tua presença, e nem à nossa presença diante do Senhor, Deus. Que Tu nos abençoe, nos guarde, e que o Espírito Santo nos conduza durante esse culto, para que tudo o que fizermos seja para o louvor da Tua glória. No nome de Jesus oramos. Amém. Meus amados irmãos, eu quero te convidar a abrirmos a palavra de Deus no livro dos Salmos. Quero ler o Salmo de número 93. Salmo de número 93. Eu te convido a acompanhar a leitura desse salmo. Diz assim a palavra de Deus: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade. De poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar.
Fidelíssimos são os teus testemunhos. À tua casa convém santidade, Senhor, para todo o sempre. Que Deus nos abençoe pela absorção lida da sua palavra, que nos afirma que a casa do Senhor convém santidade. Convém santidade à sua vida, convém santidade à minha vida, convém santidade à igreja do Senhor, convém santidade no seu lar e no meu lar, porque a toda a casa do Senhor convém santidade para todo sempre. É nesse espírito de adoração ao Senhor, de um povo santo, que busca viver em santidade, que nós vamos adorar ao Senhor, abrindo os nossos inários no hino de número 33 para cantarmos as maravilhas divinas. Hino Maravilhas Divina, número 33 do nosso inário. Louvemos ao Senhor. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai, no céu, na terra, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos
Como é bom, meus irmãos, adorarmos o Senhor, louvarmos e bendizermos ao Deus de amor e de imensa bondade. Com voz de júbilo, vinde aclamar, chamado santo para adoração ao Senhor. E nesse espírito de adoração a Deus, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no texto que estaremos compartilhando com os irmãos nesta manhã, que se encontra no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29, o versículo de número 11. Primeiro Crônicas 29, 11. Texto que faz parte da oração de Davi, expressando a sua gratidão a Deus pelas dádivas que o povo trouxe para construir o templo que Davi intentava no coração fazê-lo e que haveria de deixar para seu filho Salomão realizar. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto hás nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, tu te exaltaste sobre chefe, sobre todos. Deus amado, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, porque é desfrutando da liberdade, da bênção que vem do Senhor, que nós podemos nesse instante nos reunir em torno da Tua Palavra. Podemos abrir a Tua Palavra, ler a Tua Palavra, refletir a Tua Palavra. E posto a Deus que é a Tua Palavra que se encontra aberta diante dos nossos olhos, rogamos a Ti por misericórdia para com a vida do Teu servo na transmissão da Tua verdade, e esta mesma misericórdia alcance o Teu povo que nos acompanha, trazendo sobre nós alimento e fortalecimento através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, nós vivemos um tempo confuso. E digo um tempo confuso não somente por causa da questão sanitária que enfrentamos, mas vivemos também um tempo confuso no que diz respeito às verdades e os valores espirituais. Aos líderes espirituais dos nossos dias, aqueles grandes nomes do cristianismo, dos nomes da mídia, eles têm produzido algumas dúvidas e alguns questionamentos no coração das pessoas que nos assustam. E aí vemos então pessoas se levantando para questionar a biblicidade do dízimo, a questão da Santa Ceia não ser oferecida a crianças, a questão da disciplina eclesiástica, da amplitude da igreja para absorver os diferentes gêneros. E não bastasse isso, a própria pessoa de Deus tem sido questionada, fazendo com que cheguemos a pensar que o Deus da cristandade de hoje se difere muito do Deus que se revelou nas páginas da Sagrada Escritura. Há muitos púlpitos atuais que já não anunciam e já não falam e já não pregam acerca de um Deus soberano, mas anunciam, pregam um Deus que é servo. E esse tempo de pandemia tem colaborado muito para nos fazer esquecer desta verdade bíblica, dessa doutrina santa, pilar de sustentação da igreja, que é a soberania de Deus. Há muitos que acreditam que o mundo está à deriva e que fugiu do controle divino, porque tem dificuldade de aceitar que não há dentro do campo da soberania de Deus espaço para permissão que tragédia como a que se abateu sobre o mundo pudesse acontecer. O texto que lemos é o início da oração de Davi. Como disse, oração de gratidão a Deus, porque ao ser conclamado para trazer donativos para a construção do templo, o povo respondeu e respondeu positivamente. E há muitas coisas que nós podemos aprender nesse versículo. E longe de mim poder explorá-lo com
tamanha perspicácia que pudesse extrair dele todos os seus ensinamentos, mas quero me limitar a alguns ensinamentos que brotam de uma maneira muito clara neste versículo. Quero falar sobre esta verdade, que no passado foi o alicerce e a base de construção de toda a doutrina, e principalmente da doutrina paulina e dos escritos do apóstolo Paulo, mas que hoje parece um tanto quanto esquecida. Eu quero falar da verdade bíblica de que Deus é soberano. Deus é soberano. E em nossos dias, tratar desse tema é ir de encontro, é chocar-se com uma falsidade teológica existente na seara cristã atual. A humanidade em geral, e para nossa tristeza, alguns cristãos, têm muita dificuldade de crer na soberania de Deus, principalmente diante do quadro caótico que o mundo vive. Mas, queridos, falar que Deus é soberano é nada mais, nada menos do que afirmar que Deus é Deus. E negar a soberania de Deus, a doutrina da soberania de Deus, e deixar de reconhecer a soberania de Deus, é negar o próprio Deus. Então, dizer que Deus é soberano é crer que não importa as circunstâncias que enfrentarmos, Deus está no controle. E o versículo 11 de 1 Crônicas 29 nos mostra exatamente isso. Ele nos apresenta quem é Deus, o Deus que se revelou a nós através da Bíblia. E nesta oração e nessa declaração de Davi então declara que Deus é soberano e mostra que Deus é soberano primeiramente no governo do universo. E afirma então o rei Davi: porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Nesse tempo de pandemia, muitos têm questionado a existência de Deus. Outros tantos se recusam a crer que o Senhor esteja no controle deste tempo histórico. Mas pela graça e a misericórdia de Deus, isso não pode atingir o seu coração, nem o meu coração. Porque nós sabemos que o Deus que foi revelado nas Escrituras é um Deus soberano. E Ele é um Deus soberano no governo do universo. Todo o universo está debaixo do governo de Deus e nada ocorre em todo o universo que não seja debaixo da direção e da permissão de Deus. Isso foi verdade no passado, é verdade hoje e será verdade eternamente. A palavra de Deus diz que Deus conhece todas as estrelas e as chama pelo nome. Foi Ele quem colocou o céu na sua órbita e a lua na sua órbita para iluminarem a terra, um durante o dia e o outro durante a noite. Mas é a palavra de Deus também que nos afirma que quando o dilúvio destruiu a humanidade, Deus estava no controle do dilúvio. É a mesma palavra de Deus que diz que quando choveu fogo e enxofre sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, varrendo aquela cidade da existência sobre a face da terra, Deus estava no controle. Deus estava no controle quando do nascimento de Cristo, o rei Herodes então manda assassinar as crianças ali da região onde Cristo nasceu, e isso podia parecer algo fora, mas Deus estava no controle. Deus estava controlando o universo e os seres celestiais quando, no dia da morte do nosso Redentor, da hora sexta à hora nona, quando o sol é mais alto, em pleno meio-dia, houve trevas sobre a face da terra. Deus estava no controle. E esses eventos históricos, eles nos mostram que a soberania de Deus ela não está ligada às circunstâncias, mas ela está ligada na certeza e no direito de Deus, como Criador de todas as coisas, de fazer com todas as coisas que Ele criou o que bem lhe aprouver para a sua própria glória.
Porque Deus criou todo o universo e no meio no universo Deus criou a terra e criou a terra para a habitação do homem e criou o homem para habitar a terra e tanto o homem como a terra como o universo foi criado para a glória de Deus. O Deus soberano, o Deus Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que rege os astros com a sua mão poderosa, que guia as estrelas na sua órbita, que faz com que o sol permaneça onde está e que a terra possa girar dia após dia e permanecer na mesma distância do sol todo o tempo e a mesma coisa acontecendo com a lua, porque tudo está debaixo do governo poderoso do nosso soberano Senhor. Deus é Senhor do universo. Deus é soberano no governo do universo. Mas Davi, na exaltação do Senhor, ele também nos diz no versículo 11 do capítulo 29, que Deus, ele não é somente soberano no controle do universo, mas Deus é também soberano no exercício do seu poder. E ele diz então, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. É maravilhoso perceber isso. Davi declara que Deus não é somente Senhor sobre os astros, sobre os corpos celestes, mas Deus é Senhor sobre tudo, porque dele, a ele, pertence o poder. E ao afirmar que a Deus pertence o poder, Davi está dizendo que o poder pertence a Deus e alguém só pode deter algum tipo de poder se por Deus for dado. E aí então nós podemos entender algumas situações, não há um só ser no mundo revestido e investido de poder que não tenha recebido esse poder das mãos de Deus. Isso não quer dizer que esse poderoso ou esse governante seja bom. Isso não quer dizer que ele governe de maneira adequada, de acordo com a vontade de Deus. Mas na soberania santa do Senhor, ele dá o poder a quem lhe apraz, porque o poder pertence a ele. Davi diz que a ele pertence a grandeza. Tudo pertence a ele. Tudo que é conhecido é aquilo que o homem não conheceu ainda. Os estudiosos vão dizer que o conhecimento humano do universo já avançou bastante, mas o homem não conhece ainda a terça parte do universo, mas Deus conhece todo o universo, porque dele é a grandeza. O universo pertence a ele. Ele diz a ele é a honra. A honra é devida só a Deus. E a palavra de Deus diz que Deus é um Deus ciumento que não divide a sua glória, não divide a sua honra com ninguém. E quando tudo vai bem, a honra seja dada a Deus. E quando tudo não vai bem, segundo a nossa ótica, a honra seja dada a Deus. E não devemos dar honra a nenhum outro que não seja Deus. Porque a ele pertence a honra. E quem ele honra, então a esses devemos honrar. A Deus pertence a vitória. Maravilhoso ver isso. Porque a Deus pertence a vitória, nós podemos crer na palavra de Deus que afirma que em Cristo Jesus nós só somos mais que vitoriosos. E a Deus pertence a vitória, e porque a ele pertence a vitória, só vão ser vitoriosos aquele a quem Deus repartir da vitória que é dele. A Deus pertence a majestade, ele é rei sobre tudo e sobre todos. E há muitos reis que governam debaixo do reinado soberano do Senhor. E Deus, então, ele é soberano no exercício do seu poder. E foi na soberania do exercício do seu poder que ele devastou o Egito, mandando as 10 pragas para libertar o seu povo do cativeiro. Foi no exercício do seu poder e na demonstração da sua força e do seu poder que ao som das trombetas lideradas por Josué, as muralhas de Jericó caíram. E se você pensa que algo pouco, as muralhas de Jericó era de uma grandeza e de uma capacidade de proteger aquela cidade, que os escavadores, os arqueólogos vão dizer que sobre as muralhas de Jericó era possível, por causa da sua largura, era possível andar com um caminhão em cima. Porque Deus
É poderoso no exercício do seu poder. Ele fez com que uma pedra tirada de uma funda por um pastorzinho ruivo pudesse ser a arma letal para matar o gigante que afrontava o povo de Deus. Porque Deus é soberano no exercício do seu poder. Ele exerce o seu poder como lhe apraz. E no exercício do seu poder, Deus deixou prostrado, morto, mais 600.000 israelitas na caminhada no deserto, desde o Egito até a terra prometida. Porque Deus é poderoso para fazer estas coisas. Porque Deus é poderoso e porque Deus é soberano no exercício do seu poder. E debaixo desta soberania é que, durante a Reforma Protestante, naquele episódio que foi conhecido como a Noite de São Bartolomeu, 100.000 crentes franceses conhecidos como huguenotes, foram assassinados sob a liderança da Igreja Católica Romana. Tragédias. Tragédias ocorridas debaixo da permissão de Deus. E que Deus permitiu, porque Ele é soberano e Ele tem o direito de fazer com a criação aquilo que lhe aprouver. E no exercício da sua soberania, no governo e no exercício do seu poder, o Senhor não pede orientação, o Senhor não pede conselho a ninguém. Porque o que somos nós diante da grandeza de Deus? Eu gosto muito de pensar nisso. E pensar no que diz o profeta Isaías, quando comparado à grandeza do Senhor com todas as nações. Ele diz então que todas as nações comparadas ao Senhor é como um pingo num balde. Coisa insignificante. Mas ele olha para aquela comparação e acha que ele foi indigno. E ele elevou todas as nações a uma classe, engrandeceu demais quando comparado à grandeza de Deus. E ele refaz a sua visão e diz assim, não é um pingo no balde, mas é como uma partícula de pó numa balança de precisão. Um grão de pó. Terminada, parece que ele faz uma reflexão e diz, também não é assim. Todas as nações serem comparadas a um grão de pó é muita coisa quando confrontada com a grandeza de Deus. Então ele refaz a sua visão e diz assim, todas as nações comparada com o soberano Senhor, o Deus que rege todas as coisas, que exerce o seu poder com soberania, todas as nações é como nada. Estaria maravilhoso, mas ele acha que ainda é muito. E conclui a sua comparação e diz, todas as nações, incluindo as suas riquezas, o seu poder, os seus governantes, os seus príncipes, os seus reis, todas as nações, comparada com a grandeza do Senhor, é como um vácuo. O Deus soberano. O seu soberano que com seu poder rege todo o universo. O Deus soberano que age no exercício, ele é soberano no exercício do seu poder. Mas o Deus soberano que, segundo continua o texto e termina o versículo, ele também é soberano no exercício da sua graça. E ele diz, tu te exaltastes por chefe sobre todos. Coisa tremenda. O que Davi está dizendo é que ninguém deu a Deus o direito de reinar. Não foi uma eleição em que todas as nações votaram e Deus, Jeová, foi escolhido para ser o Senhor. Não foi o colégio apostólico ou as 12 tribos de Israel que elegeram Deus como Senhor, mas o Senhor é Senhor porque Ele se fez Senhor sobre todos. Porque tudo veio dEle, foi feito por Ele, para a glória dEle.
E é como este soberano Senhor que exerce a sua soberania e o seu governo, porque ele mesmo se colocou nesta posição, que ele não pede conselho a ninguém e que tudo faz segundo lhe apraz a sua santa vontade. E é quando pensamos então na vontade, na santa e soberana vontade de Deus, que nós vamos entender por que lá em João capítulo 5, versículos de 1 a 9, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que tinha poder para curar aquela multidão de necessitados, curou apenas um. Porque Deus, Ele é soberano na dispensação da sua graça. E dispensa a sua graça onde Ele quer, no momento que Ele acha oportuno. Sabe por quê, queridos? Porque o Deus da Bíblia é muito diferente do Deus proclamado em muitos púlpitos dos nossos dias. Há muitos que se levantam para dizer que se declararmos, Deus obedece. Afinal, somos seus filhos. Há muitos que dizem, eu não aceito, eu repreendo, eu rejeito, como se estivesse em nós algum poder para ir contra a vontade de Deus. Muitos vão dizer que a oração tem o poder de mudar a vontade de Deus. E se você orar com fé e com fervor, cumprindo e fazendo parte de uma corrente específica para isso ou para aquilo, Deus ficará tão assim comovido que sentirá vergonha em não atender o seu poder. Coisa terrível. Vivemos num tempo em que há pessoas que pregam um Deus fraco, que existe para obedecer à vontade do homem e não o homem para viver sujeito à sua vontade. Que pregam um Cristo insatisfeito em virtude da recusa do homem à sua oferta de salvação pela graça. Que pregam um Espírito Santo derrotado, afinal não são poucos os que estão morrendo e indo para o inferno. E assim se faz necessário, nesse tempo, falarmos da soberania de Deus e declarar que Deus é Senhor e é soberano no governo do universo, no exercício do seu poder e na dispensação da sua graça. E queridos, este talvez seja o maior alento que nós podemos ter nos dias tenebrosos que vivemos. O Deus soberano está no controle da história. Nada do que está ocorrendo está fora do conhecimento e da permissão divina, e nem é surpresa para Ele. Deus, o soberano Senhor, Ele está no controle desta pandemia. E é porque sabemos que Deus é soberano, está no controle de tudo, é que nós não podemos nos desesperar diante do descontrole das nossas autoridades. Esses sim estão descontrolados e não sabem como agir diante desse quadro pandêmico que vivemos, dessa tragédia social que estamos vivendo. Mas Deus sabe tudo o que está acontecendo. Ele está agindo e continuará agindo em favor do seu povo. É porque sabemos que Deus é soberano, que devemos fazer a nossa parte no que diz respeito a tomarmos todas as precauções para não sermos atingidos por esse vírus que tem ceifado tantas vidas. Porque se nos cuidarmos, Deus há de nos guardar. Mas mesmo que, tomando todos os cuidados, venhamos a ser atingidos por esse vírus, não é porque as coisas fugiu do controle de Deus. Deus continua no controle. É porque Deus é soberano, está no controle de tudo, que podemos permanecer firmes, confiados na proteção e no cuidado divino. Deus, meu querido irmão, conhece a nossa dor. Conhece a nossa dor diante da perda de entes queridos, pessoas que amamos, pessoas
que até uns dias atrás, saudáveis, em pleno vigor da vida, em poucos dias teve a sua vida ceifada por esse inimigo invisível. Deus sabe do nosso temor, do medo que toma conta do nosso coração de contrair essa enfermidade. Ele sabe da nossa dificuldade, desse exercício de fé que precisamos fazer para mantermos viva a nossa esperança nesse tempo adverso. Ele sabe todas as coisas, porque Ele reina soberano sobre tudo e sobre todos. Vivemos um tempo difícil. Tempo de preocupações e de temores. Mas também vivemos um tempo de oportunidade. Tempo de oportunidade de buscar uma comunhão maior com o Senhor. Tempo de oportunidade de afinarmos o nosso relacionamento com Deus. Tempo de nos aproximarmos e nos unirmos ainda mais com o Redentor. Tempos de orarmos mais em favor da proteção para as nossas vidas, em favor das vidas dos que sofrem. Tempos de buscarmos mais a palavra de Deus para conhecer mais desse soberano Senhor. Tempos de abrirmos o nosso coração e abrirmos as nossas mãos para ajudar os mais necessitados. E ontem, falando de mensagem com o presbítero José Carlos, então falarmos da dificuldade que a cidade de Aparecida, o centro da idolatria e da adoração da igreja romana no nosso estado, passa por um estado terrível de calamidade pública, onde a maioria da população de Aparecida passa fome, porque não tem o turismo religioso para o sustento. E aí uma pequena igrejinha, uma congregaçãozinha, rejeitada no início por aquela comunidade que teve que sair da região central para ir parar num bairro afastado, porque não podia estar tão perto da basílica. Então agora esta comunidadezinha está se levantando para doar 200 cestas e ajudar 200 famílias ali naquela cidade. É tempo de oportunidade de vivermos o verdadeiro evangelho, o evangelho que auxilia, o evangelho que ajuda, o evangelho que estende a mão, o evangelho que fala do amor, mas principalmente o evangelho que ama, o evangelho que fala da misericórdia, mas é misericordioso, o evangelho de Deus, para louvor da glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Que nesses dias tão complicados que enfrentamos, Deus continue a nos abençoar. E não nos deixe esquecer um só instante que Ele é o soberano Senhor e está no controle de tudo. E que nós em todo tempo possamos reconhecer esse direito de Deus de reinar e fazer tudo conforme lhe apraz e nos sujeitarmos totalmente ao governo de Deus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos, em continuidade ao nosso culto, adorar ao Senhor mais uma vez por meio do cântico, e eu quero te convidar a abrir o seu inário. No hino de número 304, nós vamos declarar que a voz do Evangelho já se fez ouvir aqui. Hino 304, a voz do Evangelho. Louvemos ao Senhor cantando este hino. O Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão
Evangelho, segurança, vida e paz. É o amor de Jesus Cristo que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais no mal, cobiçando seus prazeres, pois vos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Meus amados irmãos, nós já estamos caminhando para o final do nosso culto e eu quero, nesse instante, então, orar, encerrando os nossos trabalhos nesta manhã, e quero aproveitar esse momento para orar pelos nossos irmãos que estarão aniversariando durante esta semana e também por aqueles que estarão completando mais um ano de união conjugal. E hoje, dia 21, então, completa mais um ano de vida a Elô, filha do nosso irmão Márcio e da Dani. Também hoje, dia 21, a nossa irmã Neuza Leão. Deus abençoe a vida desses irmãos. Dia 23, a Eliana, filha da dona Vera, da nossa irmã Vera, estará completando mais um ano de vida. No dia 24, a Daniela, filha da nossa irmã Silvia. No dia 24 também, estaremos comemorando as bodas da união conjugal do presbítero Jair e a nossa irmã Inês Pioto. No dia 25, a nossa irmã Luana, filha do nosso irmão Christian, completa mais uma primavera. No dia 25 também a nossa irmã Carmen Marques estará aniversariando. No dia 26, então, comemoramos as bodas dos nossos irmãos Anderson e Ariadne. E no dia 27, o Igor, esposo da nossa irmã Ana Laura, estará somando aos seus dias mais um período de 365 dias. E nós louvamos a Deus por essas vidas e queremos orar por eles e convidamos os irmãos a orarmos conosco. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque no dispensar da tua graça, o Senhor tem operado de maneira poderosa e soberana sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós queremos declarar que a nossa esperança está no Senhor, a nossa confiança está no Senhor e tudo que nós esperamos das mãos do Senhor. Ó Pai, tem misericórdia do nosso país. Deus tem misericórdia dos nossos governantes, ó Deus, alinha o pensamento e os corações dos nossos governantes para que eles possam olhar para a tragédia que estamos vivendo e deixar de essas disputas políticas e as causas pessoais de lado e olhar para o sofrimento do teu povo, enxergar a realidade dos hospitais que já não têm onde receber enfermos e as pessoas que morrem por não receber tratamento. Ó Deus, em nome de Jesus,
Jesus, que eles possam se mover no sentido de adquirir vacinas para que o povo seja vacinado e encontrar a imunidade contra essa enfermidade, esse quadro que estamos vivendo de tragédia possa se chegar e mudar e nós possamos ver uma luz brilhando cada vez mais forte, chegando perto do dia de nos vermos livres dessa tragédia. Deus, em nome de Jesus, ser misericordioso, Deus, com aqueles nossos irmãos e pessoas próximas que estão lutando com o seu restabelecimento por causa da Covid. Queremos orar pela vida da Solange, esposa do pastor Amarildo. Queremos orar, ó Deus, pela vida do nosso irmão reverendo Watterson, ó Deus, pedindo também pela Simone, sua esposa, Guilherme, seu filho, pela sua sogra, Deus, ó Deus, tem misericórdia, Deus, estende a tua mão poderosa sobre a vida do seu Valdir, sobre a vida da Rose, do seu filho ali em Penápolis, Deus. Dá, Senhor, ao pastor Isaías sabedoria para cuidar do seu rebanho ali naquele lugar, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai querido, a recuperação do reverendo Zé João, da nossa irmã Alfa, Deus, cuida dela, cuida da saúde da Andréia, do João Paulo, ó Deus, cuida da recuperação da Ângela, em nome de Jesus, ó Deus, entra com a tua providência, com a tua graça e dispensa o teu cuidado sobre a vida da Meire, da dona Isabel, cuida dos teus filhos, ó Deus amado, cuida dos familiares do Binho, que ainda lutam contra a enfermidade, Deus Todo-Poderoso. Aquela colega de trabalho da Ana Laura com a sua família, estende a tua mão, Senhor, e sê com eles, ó Pai, em nome de Jesus. Ceder, Pai, com os demais enfermos da tua casa e abençoa-os ricamente, Deus, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, que tu esteja também cuidando de uma maneira especial da Nalva, Senhor, nossa prima ali da congregação de Mendonça. Deus, tem misericórdia, Deus. Ó Pai, os médicos dizem que há poucos dias de vida, mas o Senhor é o médico dos médicos e a vida também está debaixo da tua soberana vontade, Deus. Cumpre na vida dela a tua vontade e tudo seja feito para o louvor da tua glória, Deus. Abençoa, Pai. Te peço os nossos irmãos que estarão completando mais um ano no transcorrer dessa semana. Abençoa cada um deles, Deus. Derrama da tua graça, da tua misericórdia, da tua proteção e do teu cuidado sobre eles e sobre as suas famílias. Abençoa também, Senhor, a vida do presbítero Jair, da Inês, do Anderson e da Ariadne, que essa semana estarão, pela tua graça, comemorando mais um ano de união conjugal. Obrigado, Deus, porque são casais que o Senhor uniu e o Senhor há de separar por meio da morte, no dia que aprover o Senhor fazê-lo. Ó Pai, em nome de Jesus, derrama da tua graça sobre essas vidas, abençoa, Senhor, as suas casas, abençoa, Senhor, os seus filhos, abençoa a descendência dos teus filhos, como o Senhor os tem abençoado. E estende também a tua bênção sobre a vida da tua igreja. Abençoa, Senhor, as famílias da tua igreja e abençoa-nos o teu povo. É a nossa oração, Pai, que humildemente fazemos no nome de Jesus. E agora, irmãos amados, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor inigualável do nosso Deus e Pai, a santa, eterna, doce presença, companhia, proteção e instrução do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós, meus irmãos queridos, esteja sobre as vossas famílias, esteja sobre a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.